Capítulo 226. Minério de mana secundário. 11 de outubro de 2024. Como alguém que já havia passado pelo processo, Lee sabia que o passo mais crítico e desafiador para avançar de encantador de primeira classe para mago de segunda classe era o acúmulo de energia mental. O modelo de cristal de talento poderia ser fornecido pela Guilda dos Encantadores. A obtenção do modelo de cristal de talento poderia ser acelerada com o uso de poções de construção. Mesmo para cristais de talento de nível superior, com poções de construção suficientes, o processo poderia ser concluído em 1 ou 2 anos, no máximo. No entanto, a etapa de reabastecimento de energia mental exigia um processo longo e meticuloso. Certamente, havia itens como pérolas mentais que podiam acelerar a recuperação mental para restaurar a energia mental, mas todos eram extremamente raros e difíceis de obter. Mesmo que se pudesse obter alguns, eles seriam apenas uma gota no oceano, incapazes de reduzir significativamente o tempo necessário para o acúmulo de energia mental. Depois de vasculhar toda a Torre das Estrelas, Sunan só conseguiu encontrar mais de uma dúzia de pérolas mentais e, mesmo usando todas, só conseguiu preencher cerca de 30% de sua energia mental. Então, ele foi até Liz, esperando que ela pudesse ter algumas ideias para sua situação. Para sua decepção, Liz pensou um pouco e então balançou a cabeça. Sinto muito, mas, dado o estado atual do continente Luz Estelar, não consigo pensar em nenhum método viável. De fato. Sunan suspirou interiormente. Decepção. Decepção, ele só podia tentar aprimorar ainda mais a reserva elemental. Se conseguisse sintetizar uma reserva elemental em larga escala, sua taxa de recuperação de energia mental aumentaria significativamente. Com um plano em mente, Sunan parou de pensar no assunto e voltou sua atenção para a mesa. Ao ler as palavras no papel, sua expressão mudou ligeiramente. Aumentar a produção de minérios de mana secundários? Liz não se conteve e explicou. A produção atual de minérios de mana secundários da Aliança Estelar é insuficiente para sustentar a rápida disseminação da tecnologia de mana secundário. Se encontrarmos uma maneira de melhorar isso, beneficiará enormemente o desenvolvimento do continente Luz Estelar. Sunan assentiu em compreensão e perguntou: você tem alguma ideia? Existem ideias, mas as condições no continente Luz Estelar são muito adversas, tornando muitas medidas impossíveis de implementar. Continue. O interesse de Sunan foi despertado. Por exemplo, o cultivo artificial de veios de minério de mana secundários. A voz clara e agradável de Liz ecoou suavemente no escritório. Vias de minério de mana são formadas por meio da sedimentação prolongada, purificação natural e cristalização de energia elemental. O processo é longo e complexo, com condições rigorosas, tornando a criação artificial extremamente difícil. Mesmo os semiplanos construídos por magos espirituais verdadeiros frequentemente falham em formar veias de minério de mana. Mas veias de minério de mana secundária são diferentes. Suas condições de formação são relativamente mais simples e podem ser alcançadas por intervenção artificial. Na verdade, na minha época, essa tecnologia já estava aperfeiçoada. No entanto, a falta de recursos dificultou sua implementação. Se a demanda não fosse tão alta, a história teria sido diferente. Com os recursos certos, veias de minério de mana secundárias poderiam ter sido cultivadas sem muito esforço. Agora, a falta de recursos torna o desafio impossível. O cultivo artificial de veias de minério de mana secundárias requer condições específicas. Principalmente, 2 condições devem ser atendidas: uma veia de terra adequada e a presença de núcleos de mana. Liz assinou com um pergaminho no ar, que se desenrolou automaticamente sobre a mesa. Mas no continente Luz Estelar, marcamos dezenas de lugares com linhas vermelhas ao longo dos anos. Esses 36 locais são os nós terrestres que descobrimos. Sua riqueza energética não é inferior à da base da cidade Relâmpago, tornando-os adequados para o cultivo de veios secundários de minério de mana. Mas o problema com os nós terrestres pode ser resolvido, mas os núcleos de mana são o problema.
Os núcleos de mana são os materiais complementares das pedras de mana, normalmente aparecendo em pequenas quantidades de núcleos de mana. Este material é inestimável, sendo um dos materiais essenciais para a criação de fornalhas elementais. O continente luz estelar definitivamente carece de núcleos de mana. Lee suspirou. Sem falar em grandes veios de minério de mana, mesmo os pequenos são difíceis de encontrar. No entanto, quando olhou para Sun-An, ficou surpresa ao não ver nenhum traço de decepção em seu rosto, mas sim uma expressão pensativa. Núcleos de mana seriam cristais altamente condensados de essência de mana? Sun-An perguntou de repente, sem uma direção clara. Liz ficou surpresa por um momento antes de assentir. Sua explicação faz sentido. O rosto de Sun-An exibia um sorriso significativo. Entendo. Vamos deixar isso de lado por enquanto. Vou pensar em uma solução. Liz lançou um olhar perplexo para Sun-An, completamente perdida. Como isso poderia ser resolvido? A menos que se pudesse conjurar algumas pedras-mãe de essência do nada, o projeto para o veio de pedras mágicas de grau inferior não poderia nem sair do papel. Sun-An, no entanto, não pretendia dar mais detalhes e mudou de assunto. Como está seu trabalho ultimamente? Está tudo bem, respondeu Liz com um aceno de cabeça, mantendo a compostura habitual. Inicialmente, quando assumiu os assuntos da Aliança Estelar, Carolina e a Viúva Vermelha não hesitaram em se intrometer nas sombras. Mas ela não se importava. Não importava quantos pequenos truques Carolina e a Viúva Vermelha usassem, elas não ousariam prejudicar abertamente os interesses da Aliança Estelar. Não porque tivessem uma noção do panorama geral, mas porque o Pacto das Almas as impedia de fazê-lo. Portanto, ela não precisava se envolver em pequenas disputas de poder com aquelas duas. Enquanto se concentrasse em administrar a Aliança Estelar e implementar planos de desenvolvimento sem problemas, a Aliança se fortaleceria e o poder gradualmente se concentraria em suas mãos, eventualmente superando as duas mulheres. Era uma estratégia direta e aberta. A essa altura, Carolina e a Viúva Vermelha já haviam sido completamente dominadas por ela. Talvez tivessem se conformado com isso, já que seus truques recentes haviam diminuído visivelmente. Ao ver a expressão habitual de Liz, Sun-An não pensou muito e sorriu. Se estiver sobrecarregada, pode procurar alguns assistentes. Assistentes? Não há alguém da família Lacelli na Academia Starlight. Liz fez uma pausa e balançou a cabeça. Não quero que a família Lacelli saiba que ainda estou viva. Naquela época, ela não havia deixado descendentes e, após 1000 anos de herança, os laços de sangue da família Lacelli com ela haviam se tornado extremamente tênues. Ela havia perdido qualquer sentimento pela família Lacelli há muito tempo. Além disso, embora Sun-An confiasse nela e lhe desse autoridade, ele claramente não permitiria que ela formasse facções dentro da Aliança Estelar. Ela não tinha tais intenções, mas assim que a família Lacelli soubesse que ela estava viva e no comando de toda a aliança, não resistiriam a usar essa conexão para seu próprio benefício. Mesmo que ela não quisesse, a família Lacelli ainda a cercaria, usando sua influência para formar uma facção dentro da aliança. Não pense que Sun-An costuma ser tranquilo. Se tal situação surgisse, ele não hesitaria em agir. Talvez no futuro, quando a Aliança Estelar se tornasse uma entidade massiva, facções internas seriam inevitáveis. Mas nenhum líder racional permitiria tal situação durante os estágios iniciais do desenvolvimento de uma facção. Esse era o principal motivo pelo qual Liz não queria envolver a família Lacelli. Você também pode escolher outros, sugeriu Sun-An. Há alguns aprendizes de magos de terceira categoria decentes na academia. Depois de Sheman e Cole, vários outros alunos da Academia Luz Estelar avançaram para se tornarem aprendizes de magos de terceira categoria. Por exemplo, até o Yetan. Atualmente, a Academia contava com um total de 23 aprendizes de magos de terceiro nível. Quanto aos aprendizes de magos de segundo nível, havia mais de 1000. Liz pareceu um pouco intrigada e pensou por um momento. Vou considerar.
Os negócios da Aliança Estelar vinham aumentando ultimamente. Se ela conseguisse encontrar a pessoa certa, certamente desejaria um assistente para dividir o fardo. Não podia depender daqueles dois alienígenas para sempre, podia. Ao ver sua reação, Sunan não insistiu mais no assunto e saiu do escritório após mais algumas palavras. Em seguida, precisava verificar sua ideia. De volta ao laboratório, Sunan imediatamente requisitou um lote de pedras mágicas de grau inferior do depósito e iniciou o processo de síntese. Como a pedra-mãe da essência é uma forma cristalizada de essência condensada de pedra mágica, teoricamente, deveria ser possível sintetizá-la a partir de pedras mágicas. Assim como com pó elemental e núcleos elementais. Em pouco tempo, uma grande pilha de pedras mágicas de grau superior apareceu na bancada à sua frente. Sunan continuou a síntese. À medida que colocava uma pedra mágica após a outra no cubo de síntese, as unidades de energia na interface de síntese aumentavam. Ao colocar a 203ª pedra mágica, as palavras pedra mágica na interface de síntese piscaram repentinamente e mudaram para cristal mágico de grau inferior. Não é uma pedra-mãe de essência. Sunan franziu a testa, pensou por um momento e continuou a colocar mais pedras mágicas. À medida que o número de pedras mágicas aumentava, os cristais mágicos de grau inferior rapidamente se transformavam em cristais mágicos de grau médio e, em seguida, em cristais mágicos de grau superior. Durante esse processo, o suprimento de pedras mágicas de grau superior se esgotou e Sunan teve que sintetizar um novo lote para continuar. Após um tempo indeterminado, quando Sunan estava prestes a desistir, pensando que sua hipótese estava errada e que pedras mágicas não poderiam sintetizar pedras-mãe de essência, a interface de síntese mudou repentinamente, exibindo as palavras que ele esperava. Pedra-mãe da essência, pureza 8,29%, um corpo cristalino contendo vastas quantidades de energia, adequado para criar o núcleo de um dispositivo de fornecimento de energia. Finalmente, funcionou. Sunan soltou um longo suspiro, com uma expressão de alívio e alegria no rosto. Ele quase pensou que sua hipótese estava incorreta. Mas, no final, conseguiu sintetizar a pedra-mãe da essência. Com isso, o cultivo de um veio de pedra mágica de grau inferior tornou-se possível. Será que uma pedra-mãe da essência com pureza de 8,29% será suficiente? Era óbvio que quanto maior a pureza da essência da pedra-mãe usada para cultivar a veia da pedra mágica de menor qualidade, melhor. Sem dizer uma palavra, Sunan requisitou uma grande quantidade de pedras mágicas de grau inferior do depósito e reiniciou o tedioso processo de síntese. Só depois de adicionar mais de 100 pedras mágicas de grau superior, aumentando a pureza da essência da pedra mágica em apenas 0,01%, é que finalmente interrompeu a síntese. Nesse ponto, a pureza da essência da pedra mágica atingiu 25,37%. O custo foi de mais de 2,8 milhões de pedras mágicas de grau inferior. Todo o estoque de pedras mágicas de grau inferior da Aliança Estelar estava quase totalmente esgotado. Uma pedra mágica de grau inferior custa 12 moedas de prata, então 2,8 milhões de pedras equivalem a mais de 300 mil moedas de ouro. O custo é aceitável. Um único fantoche secreto custa mais de 400 mil moedas de ouro, então, para Sunan, 300 mil moedas de ouro por uma única essência de pedra mágica era um ótimo negócio. No entanto, Lizzie logo questionou. Sunan, por que você pegou tantas pedras mágicas de grau inferior? O rosto de Lizzie estava perplexo. Há pouco, ela descobrira que as dezenas de armazéns da Aliança Estelar haviam sido esvaziados por Sunan, que esvaziou suas pedras mágicas de grau inferior. Uma parte significativa dessas pedras havia acabado de ser armazenada, pronta para ser distribuída a várias cidades do Império Luz Estelar como suprimentos de energia. Essa medida causaria uma escassez de energia para as máquinas de mana em várias regiões do Império Luz Estelar por algum tempo. É claro que Lizzie não estava culpando Sunan. A Aliança Estelar era propriedade de Sunan, e ele tinha todo o direito de fazer o que quisesse.
As reclamações de alguns mercadores e nobres não significavam nada para Lizzie. Ela estava apenas curiosa para saber por que Sun An precisava repentinamente de tantas pedras mágicas de grau inferior. Você chegou na hora certa. Tenho algo para lhe mostrar. Sun An sorriu, abriu a palma da mão e revelou o objeto a Lizzie. Quando viu o que era, os olhos de Lizzie se arregalaram e seu rosto normalmente calmo mostrou uma mistura de choque e descrença. Essência de pedra mágica. Como você conseguiu isso? Lizzie encarou Sun An, chocada. Ela tinha acabado de discutir com ele sobre os veios de pedras mágicas de baixo grau, e agora ele estava lhe mostrando uma essência de pedra mágica. Isso era inacreditável. Lembrando-se das perguntas anteriores de Sun An e da grande quantidade de pedras mágicas de baixo grau que ele havia pegado, um pensamento surpreendente lhe passou pela cabeça. Será que essa essência de pedra mágica foi criada pelo próprio Sun An? Não, isso era impossível. A essência de pedra mágica não podia ser criada artificialmente. Ninguém jamais havia conseguido criar uma essência de pedra mágica antes. Espere um momento. Lizzie percebeu de repente que sempre se perguntou de onde vinham as pedras mágicas da Aliança Estelar. Inicialmente, ela pensou que a Aliança Estelar controlava uma veia de pedras mágicas, mas depois de assumir o controle, não encontrou nenhuma. Todas as pedras mágicas, em última análise, vinham da Torre Mágica de Sun An. Será que essas pedras mágicas também foram criadas por Sun An? A tecnologia para criar pedras mágicas e essência de pedras mágicas artificialmente. Sun An realmente possuía uma tecnologia sem precedentes. Quanto mais pensava nisso, mais provável parecia seu palpite, e ela ficou completamente chocada. Se fosse verdade, seria incrível. Independentemente das pedras mágicas, a essência de pedras mágicas era um material essencial para muitos dispositivos de fornecimento de energia. Com a tecnologia para criar essência de pedras mágicas, a Aliança Estelar poderia obter lucros imensos apenas vendendo-as, supondo que as barreiras planares fossem restauradas. Comparadas a isso, as 2,8 milhões de pedras mágicas de grau inferior eram insignificantes. O olhar de Lizzie era particularmente complexo enquanto ela encarava Sun An. Quantos segredos a mais Sun An tinha? Sem responder diretamente à pergunta de Lizzie, Sun An gesticulou para que ela se concentrasse na essência da pedra mágica. Esta essência da pedra mágica é suficiente para suas necessidades. Lizzie se acalmou, usou a mão mágica para transferir a essência da pedra mágica para si e a observou atentamente, com os olhos arregalados de surpresa. Esta essência da pedra mágica tem uma pureza altíssima. Pode ser usada para cultivar grandes veios de pedras mágicas de grau inferior com bastante sobra, e reduzirá significativamente o tempo necessário. Quanto tempo levaria? Lizzie pensou por um momento e disse, cerca de 300 a 400 anos. Sun An franziu a testa, mas então percebeu que a formação de veios normais de pedras mágicas levava milhões de anos. Em comparação, algumas centenas de anos para um veio de pedras mágicas de grau inferior era bastante razoável. Pedras mágicas de grau inferior exigiam menos energia e tinham intervenção artificial, razão pela qual o tempo era muito menor. Quanto tempo leva para formar um pequeno veio de pedras mágicas de grau inferior? Cerca de 150 a 200 anos. Nesse caso, se cultivarmos vários veios de diferentes tamanhos, criando uma linha do tempo escalonada, a escassez de pedras mágicas de menor qualidade poderá ser significativamente aliviada em 200 anos. Lizzie refletiu e concordou que esse era um melhor plano. Afinal, o continente Luz Estelar tinha muitos nós geotérmicos e, com essência de pedra mágica suficiente, cultivar de 2 a 3 dúzias de veios de pedras mágicas de menor qualidade seria viável. Em poucas palavras, Sun An e Lizzie delinearam o plano básico, batizando de projeto de cultivo de veias. Este foi o segundo grande projeto da Star Alliance depois da rede de teletransporte, abrangendo os próximos séculos. Capítulo 227. Passando e avançando. 11 de outubro de 2024. O primeiro cristal de essência quase esgotou as reservas secundárias de pedras mágicas da Aliança Estelar.
Para sintetizar mais cristais de essência, eles só podiam esperar que novas pedras mágicas secundárias fossem produzidas. Considerando que as pedras mágicas secundárias também eram necessárias para outros propósitos, apenas uma parte da nova produção poderia ser alocada. Para resolver isso, Liz aumentou o preço de compra de curto prazo para pedras mágicas secundárias, com o objetivo de aumentar a produção e aliviar a escassez atual. Assim que Sunan tivesse fabricado cristais de essência suficientes, a necessidade de pedras mágicas secundárias adicionais diminuiria e o preço de compra voltaria ao normal. Com o cultivo dos veios secundários de pedras mágicas sob a responsabilidade de Liz, Sunan continuou a se concentrar em seu cultivo e na construção de sua Torre do Mago. A essa altura, o planejamento espacial da Torre do Mago estava completo. Para o suprimento de energia, apenas o anel flutuante permanecia inacabado. Em termos de aparatos de combate, ainda havia muito a ser feito. O campo de energia protetor da trava mística havia sido concluído, mas apenas em um tamanho pequeno. Mais precisariam ser sintetizados. Inicialmente, Sunan havia planejado sintetizar um campo de energia protetor da trava mística de tamanho médio, preocupado com a possibilidade de a reserva de energia não ter energia suficiente para sustentar uma maior. No entanto, como ele estava se preparando para sintetizar uma grande reserva de energia, o campo de energia protetor da trava mística também poderia ser aprimorado para um tamanho maior. O mesmo se aplicava às torres mágicas Mark II, que poderiam ser aumentadas para 200. Os canhões de desintegração ainda não haviam sido fabricados e também precisariam ser sintetizados e aprimorados. Por fim, havia o exército de Golem. Sunan pretendia estabelecer um pequeno exército de Golem dentro de sua torre de magos. Claro, seria uma versão luxuosa de um pequeno exército de Golem. Incluiria 5.000 golems adamantinos, 20 marionetes de mestre de toque e 5 construções secretas. Deixando de lado as marionetes de mestre de toque e as construções secretas, o projeto de criar 5.000 golems adamantinos não era pouca coisa. Afinal, eram golems adamantinos encantados de nível lendário com 3 anéis, e apenas Sunan em toda a Aliança Estelar tinha a capacidade de criá-los. Até mesmo os mentores da academia tiveram dificuldade para criar golems adamantinos comuns. Dentro de 50 ou 60 anos, a Torre dos Magos deverá estar pronta. Enquanto Sunan se dedicava ao cultivo e à construção de sua Torre dos Magos, recebeu de repente uma mensagem. Um aprendiz de mago de 3º nível, chamado Basque, da família Rousseau, havia falecido. Continente Noroeste, Cidade das Estrelas. Esta era a cidade autônoma da família Rousseau, uma zona neutra independente de muitas nações. No entanto, isso era passado. Agora, Cidade das Estrelas era um dos muitos territórios da Aliança Estelar. No cemitério da família Rousseau. O cemitério, normalmente vazio, agora estava fervilhando de pessoas. Falcado, Inocente, Túlio, Septer, Rose, Traveler, Xemã, Cole, todos os mentores da Academia das Estrelas estavam presentes. Eles se reuniram no cemitério para lamentar o colega falecido. Basca havia esperado por este dia há muito tempo. O rosto de Falcado não demonstrava tristeza ou pesar, apenas uma sensação de resignação. Ele sabia que seu talento não era excepcional e avançar para um aprendiz de mago de 3º nível era seu limite. Ele nunca se tornaria um mago completo, então estava bem ciente de seu destino e faleceu em paz. Septer suspirou e disse: às vezes, não ter esperança pode ser uma coisa boa. Ao ouvir isso, as expressões dos aprendizes de mago de 3º nível presentes tornaram-se complexas. Como ainda tinham um vislumbre de esperança, lutavam desesperadamente por uma descoberta, muitas vezes encontrando fracasso e desespero. Talvez somente em seus momentos finais aceitassem plenamente seu destino. Em comparação, aqueles que nunca tiveram esperança poderiam ter sido mais felizes. Após o culto memorial, as pessoas foram embora gradualmente. Septer se aproximou de Falcado e disse: enviei minha inscrição para Lord Starfall. A partir de amanhã, renunciarei temporariamente ao meu cargo de mentor na academia.
O Lord Starfall a quem Septer se referia era o recém-nomeado controlador interino. Seu nome histórico eram desconhecidos, e ela nunca conheceu ninguém. A única coisa que se sabia sobre ela era que Lord Sun confiava profundamente nela e era conhecida pelo codinome Starfall. Falcado ficou surpreso e perguntou, por quê? Septer suspirou com um sorriso amargo e disse, sinto que meus dias estão contados. No máximo, tenho mais 10 a 20 anos. Se eu não conseguir, também vou acabar no cemitério. Na verdade, se não fosse pelo elixir da alvorada e pela reserva de energia que prolongava sua vida, ele já teria falecido. Felizmente, ele havia construído com sucesso um modelo de cristal de talento e começado a preenchê-lo com energia mental. Se tivesse sorte, ainda poderia ter a chance de se tornar um mago. Então, no futuro, ele planejou entrar em um retiro isolado para se esforçar em sua jornada, determinado a ter sucesso ou perecer na tentativa. Os pontos de contribuição que ele havia conquistado ao longo dos anos eram suficientes para garantir uma estadia de 20 anos em uma sala de cultivo perto da reserva de energia na Torre do Mago do Lord Sun. Farei o mesmo, disse Rose, aproximando-se com uma expressão séria. Também pretendo entrar em um retiro isolado. Parece que estamos todos na mesma página, sorriu o viajante. Também pretendo entrar em um treinamento isolado para dar o último passo. Devo muito ao Lord Sun por criar o elixir de construto, que me poupou muito tempo no cultivo dos meus cristais de talento. Caso contrário, eu nem teria a chance de lutar pelo posto de mago. As emoções de Falcado eram complexas enquanto ele olhava para os 3 rostos determinados, cada um com um toque de determinação. Ele estava bem ciente de como era difícil avançar para o posto de mago. Ao longo dos últimos 1000 anos, incontáveis gênios caíram neste estágio crucial. O número de aprendizes de mago de nível 3 na família Razelli que morreram com arrependimento e insatisfação mal podia ser contado nos dedos das mãos e dos pés juntos. Se não fosse por se juntar à Aliança Estelar e receber recursos sem precedentes, ele provavelmente teria encontrado o mesmo destino que os antecessores de sua família. Agora, ele finalmente tinha um vislumbre de esperança de avançar para o posto de mago. Mas era apenas um vislumbre. Falcado estava bem ciente de que, no final, apenas um dos 3 poderia ter sucesso, ou todos eles poderiam fracassar, sendo seu destino final nada mais do que um monte de terra amarela. Enquanto lamentava silenciosamente, Falcado de repente notou os rostos dos 3 portadores de cajados demonstrando surpresa. Seguindo seus olhares, ele viu que Sun apareceu de alguma forma no cemitério. Senhor Sun. Falcado curvou-se rapidamente. Os portadores do cajado também se curvaram rapidamente. Sun assinou com a mão, olhou para a lápide e disse, meus pêsames. Falcado balançou a cabeça. Obrigado, meu senhor. Bask deixou este mundo em paz. Sun assentiu e não disse mais nada, virando-se para olhar as 3 rosas. Starfall mencionou que vocês planejam entrar em treinamento isolado para uma investida final? Sim, meu senhor. Sun sorriu e disse, vocês têm sorte. Você está se divertindo. Ele planejava aprimorar ainda mais a reserva elemental para aumentar a eficiência do preenchimento de energia espiritual. As 3 rosas tiveram a sorte de coincidir com isso e, com a ajuda de uma grande reserva elemental, suas chances de avançar para o posto de mago aumentariam significativamente. Mesmo durante a Era de Ouro dos Magos, poucos aprendizes de mago de nível 3 podiam desfrutar dos benefícios de uma grande reserva elemental. Ao ouvir as palavras de Sun, as 3 rosas trocaram olhares. Somente depois que Sun explicou a grande reserva elemental, seus rostos se iluminaram de surpresa e alegria. Os bruxos ao redor também olhavam para eles com inveja. Mas então pensaram que, contanto que acumulassem pontos de contribuição suficientes, também poderiam desfrutar dos mesmos benefícios quando fizessem sua investida final. Sentiram-se imediatamente encantados. Desejo a todos um avanço bem-sucedido, disse Sun. Se mais alguns magos surgissem, seria bom para a Aliança Estelar. Por um lado, fortaleceria o corpo docente da academia.
Por outro, muitas tarefas que ele vinha assumindo sozinho poderiam ser delegadas. Por exemplo, refinar golems de ouro encantados, criar poções de quarto nível e coletar pó elemental dos planos elementais poderiam ser compartilhados com outros magos. Isso liberaria mais de sua energia para o cultivo e a construção de uma torre de magos. Uma facção de magos qualificada precisava não apenas de um grande número de aprendizes de magos como base, mas também de um número substancial de magos experientes como força central. Após algumas palavras de incentivo, Sunan voltou-se para Xemã, Cole e Adil, que aguardavam ao lado. Hoje, os três tinham vindo prestar homenagem a Basque. Falando nisso, esses três eram sua primeira turma de alunos, e os mais próximos de verdadeiros aprendizes. Os aprendizes de feiticeiro que ele acolheu depois deles eram mais como alunos da academia. Portanto, Sunan tinha um carinho especial por Xemã e os outros, frequentemente dando-lhes atenção especial e orientação ocasional. Olhando para os rostos maduros dos três, Sunan não pôde deixar de sentir uma onda de nostalgia. Quando chegaram à base, tinham apenas 12 ou 13 anos. Agora, tinham quase 100 anos, mas, devido às suas constituições únicas, não pareciam diferentes de jovens adultos na casa dos 20. Ouvi dizer que você tem pesquisado sobre modificação biológica recentemente. Sunan olhou para Cole. Preparando-se para a futura semi-elementalização ou fusão de linhagens? Na Aliança Estelar, o escopo da modificação biológica era o mais restrito em termos de produção de material. Se fosse para ganhar pontos de contribuição, a melhor escolha seria uma das outras três áreas. A especialização de Cole em modificação biológica só podia significar que ele estava se preparando para estender sua expectativa de vida. Existe esse aspecto, professora, admitiu Cole com franqueza. Mas também me interesso bastante por modificação biológica. Sunan assentiu e tirou alguns livros de seu anel espacial. Estes são livros sobre modificação biológica, que devem ser úteis para você. Esses livros foram transcritos por Liz a partir do conhecimento da Guilda Starfall. A Guilda Starfall era especializada na criação de construções de guerra, o que naturalmente envolvia o campo da modificação biológica. Por exemplo, a marionete do toque dourado seria impossível de criar sem uma dissecação e estudo aprofundados do toque dourado. O fornecimento desses livros por Liz aumentou significativamente a base de conhecimento da Academia Starlight na área de modificação de criaturas. Obrigado, professor. Cole ficou radiante. Sunan então se virou para Xemã e Adil, dizendo: Starfall está procurando assistentes em breve e provavelmente realizará uma campanha de recrutamento na Academia Starlight. Vocês dois deveriam tentar. Se puderem se tornar um dos assistentes de Starfall, seria muito benéfico para vocês. Ela também é uma maga poderosa, vocês sabem. Cole, com sua personalidade estranha e reclusa, não era a pessoa certa para o papel. No entanto, Xemã e Adil eram detalhistas e adequados para serem assistentes. Tornar-se assistente de um mago é uma oportunidade significativa para um aprendiz de mago de terceiro nível. Xemã e Adil ficaram surpresos ao ouvir isso, nunca imaginando que a misteriosa Starfall também fosse uma maga como seu professor. Recuperando a compostura, eles ficaram imediatamente intrigados. Trabalhar em estreita colaboração com um mago é realmente muito atraente. Mesmo que o mago ocasionalmente ofereça alguma orientação, seria imensamente benéfico para eles. Sem mencionar os benefícios e a influência que vem com a posição de assistente de um controlador Proxy. Eles trocaram um olhar e imediatamente decidiram tentar. Cole, ciente de suas próprias limitações, decidiu abandonar a ideia irreal de se tornar um assistente. Quando se tratava de eficiência de cultivo, a síntese e o aprimoramento de uma reserva elemental eram naturalmente priorizados. No entanto, devido ao alto custo das reservas elementais, apenas uma pequena custa mais de 10 milhões de moedas de ouro, e apesar da renda anual gradualmente crescente da Aliança Estelar, as despesas em outras áreas eram numerosas demais para permitir a criação rápida de múltiplas reservas elementais pequenas.
Após muita deliberação, Sunan decidiu sintetizar e aprimorar uma pequena reserva elemental a cada 2 anos até que pudesse sintetizar uma grande. Nessas circunstâncias, sua taxa de reposição de energia mental aumentaria a cada 2 anos. O tempo voou, e mais de 3 anos se passaram. A eficiência de Lise foi notável, e o primeiro veio secundário de pedras mágicas foi estabelecido com sucesso no domínio sudeste, a menos de 500 km de Flash City. De acordo com as estimativas de Lise, levaria cerca de 180 anos para que esse pequeno veio secundário de pedras mágicas amadurecesse, após o que poderia ser minerado, com uma reserva esperada de pelo menos 200 milhões de pedras mágicas secundárias. Isso se devia à escassez de energia no continente luz estelar. Caso contrário, o tempo de maturação poderia ser significativamente menor. O segundo núcleo de pedra mágica também foi sintetizado, e a segunda veia secundária de pedra mágica de tamanho médio estava sendo desenvolvida. Posteriormente, mais veias secundárias de pedra mágica de tamanho médio a grande seriam estabelecidas para garantir que a Aliança Estelar ganhasse uma nova veia em intervalos regulares após 180 anos, aumentando significativamente a produção de pedras mágicas secundárias. 180 anos é muito tempo, mas se puder promover a tecnologia de energia mágica secundária de forma abrangente, valerá a pena. Sunan largou o documento e sorriu para Lise, que estava sentada atrás da mesa. Ele não mencionou que, com o aumento da produção de pedras mágicas secundárias, mais pedras mágicas poderiam ser fabricadas, permitindo a popularização em pequena escala da tecnologia de energia mágica. O desenvolvimento completo da tecnologia de energia mágica teria que esperar até que as barreiras planares do continente luz estelar fossem restauradas, permitindo a importação de grandes quantidades de pedras mágicas do mundo exterior. No entanto, a promoção em pequena escala era viável neste estágio. Como está indo a construção da rede de teletransporte? A instalação das matrizes de teletransporte requer aprendizes de magos, e a academia só pode ceder um número limitado deles. Além disso, os problemas materiais impedem que o progresso seja particularmente rápido. Atualmente, apenas o domínio sudeste o Mar do Arco-Íris, que possui menos cidades-estado, possuem uma rede de teletransporte bem estabelecida. O domínio noroeste está apenas começando, e o mundo subterrâneo ainda está longe. Sunan assentiu em compreensão, dizendo: isso não pode ser apressado. Assim que o número de aprendizes na academia aumentar, o progresso naturalmente acelerará. Eu sei. Lise apontou para o documento sobre a mesa. Há mais uma coisa. Assim que toda a rede de teletransporte estiver construída, precisamos considerar como reduzir os custos de uso. Já dei uma tarefa à academia para aprimorar as matrizes de teletransporte. Quando a rede estiver concluída, devemos ter alguns resultados. Sunan sorriu. Lise, estou cada vez mais convencida de que contratá-la como minha assistente foi uma das decisões mais importantes que tomei. Você sempre consegue lidar com tudo perfeitamente. Lise lançou-lhe um olhar fulminante e disse irritada: é porque fiquei presa a um chefe preguiçoso. Quem tem talento precisa trabalhar mais. Ah, sinto que você está apenas me explorando como trabalhadora. Claro que não, você é um espírito mago raro, um talento precioso. Não me faça parecer um animal raro. Carolina e a Viúva Vermelha, que tinham acabado de chegar à porta do escritório para se apresentar, observaram as duas discutindo e trocaram olhares perplexos. Capítulo 228. O Olho da Estrela, 12 de outubro de 2024, ano 1345 do calendário da luz estelar, mês do fogo ardente, julho. A praça de teletransporte da Academia da Luz Estelar fervilhava de atividade. Mais de uma dúzia de matrizes de teletransporte estavam dispostas em círculo no centro da praça. Pessoas chegavam e partiam constantemente por essas matrizes. Na beira da praça, Dornoan mantinha os olhos fixos nas matrizes de teletransporte, ocasionalmente consultando o relógio de bolso. Após cerca de 5 minutos, seus olhos se iluminaram de repente e ele acenou para alguém que emergia de uma das matrizes. Flemingo, aqui.
Alguns alunos próximos foram atraídos pela voz de Dornoan e seguiram seu olhar. Eles notaram a túnica cinza com um distintivo que indicava um aprendiz de mago de terceiro nível e suas expressões ficaram sérias. Aprendiz de mago de terceiro nível, qual é o instrutor do curso? Um aprendiz de terceiro nível não é necessariamente um professor. Também pode ser um oficial da Aliança Estelar. Espere aí, essa pessoa me parece familiar. Agora me lembro, é Flemingo, aquele que ascendeu ao terceiro nível de aprendiz logo depois dos mentores Xemã e Cole. Ah, é ele. Em meio aos olhares de admiração dos alunos, Flemingo atravessou a praça e se juntou a Dornoan. Dornoan provocou. Você é uma celebridade na academia agora. Flemingo riu baixinho. Se estamos falando de fama, os mentores Xemã e Cole são as verdadeiras estrelas. Eu sou apenas o terceiro, e poucos se lembram disso. Pare com isso, ser o terceiro já basta, eu nem tenho patente, disse Dornoan, dando de ombros. Flemingo riu. Bem, estou prestes a avançar, certo? Quase lá. Em alguns anos, devo conseguir. Você já decidiu para onde vai? Não tenho muita escolha. Terei que me juntar à Aliança Estelar. À medida que o número de aprendizes de mago de terceiro nível aumentava, o corpo docente da academia ficava saturado e os padrões para se tornar um instrutor se elevavam. Agora, um aprendiz de terceiro nível precisava construir pelo menos 12 anéis estelares ou fazer contribuições significativas em uma das seguintes áreas: fabricação de poções, marionetes, fabricação de itens mágicos ou modificação biológica, e passar nos exames para se qualificar como instrutor. Os demais aprendizes de terceiro nível continuavam como estudantes ou se juntavam à Aliança Estelar. Estes últimos, embora tivessem que cumprir certas obrigações, recebiam generosas bolsas mensais, tornando-se uma opção atraente para muitos. Flemingo não era a exceção. No entanto, ele poderia construir seu 12º anel estelar no ano seguinte e se candidatar aos exames de instrutor. Os benefícios para os instrutores da Starlight Academy eram muito mais generosos do que aqueles para os oficiais comuns da Star Alliance. Depois de conversarem um pouco, decidiram ir almoçar no refeitório. À medida que o número de alunos aumentava, a academia construía vários outros refeitórios. Flemingo e Dornoan escolheram o segundo refeitório, onde fizeram sua primeira refeição ao entrar na academia. Os preços dos itens recomendados do cardápio, que antes pareciam exorbitantes, agora eram insignificantes para Flemingo. Pediram alguns pratos, e o espírito da água rapidamente trouxe a comida para a mesa. Percebendo o desinteresse de Flemingo pelo espírito da água, Dornoan provocou. Você deve estar passando muito tempo com os espíritos da água escondidos na sua mansão, hein? Está ficando cansado deles. Flemingo revirou os olhos. Tenho estado ocupado com a tarefa de abrir um veio secundário de pedras mágicas. Tenho estado tão atolado que não volto à mansão da cidade há meio ano. Dornoan, curioso, perguntou. Ouvi dizer que esse é um grande veio secundário de pedras mágicas. Isso mesmo, e é liderado pelo Sr. Attila. Sr. Attila, disse Dornoan com inveja indisfarçável. Ela está em boa situação, servindo como assistente do Lord Starfall. Ouvi dizer que até Carolina e a Viúva Vermelha a respeitam muito. Flemingo sorriu. Sr. Attila é uma aluna que o professor realmente reconhece. Mesmo sem seu papel como assistente, os dois não ousariam tratá-la com menos do que respeito. Mas isso é diferente. Quantos em toda a Aliança Estelar têm um status superior ao do Sr. Attila? Dornoan deu uma mordida no peixe, mastigou e engoliu. Na verdade, estou bastante confuso. Tantas pessoas fizeram os exames, porque Lord Starfall escolheu o Sr. Attila. Outros são uma coisa, mas os mentores Xemã e Zan também estavam entre os participantes. Flemingo hesitou e então sussurrou. Ouvi dizer que Lord Starfall é uma mulher, e é por isso que ela escolheu o Sr. Attila como seu assistente. Dornoan ficou surpreso. Sério? Só um boato, não tenho certeza se é verdade. Flemingo deu de ombros. Afinal, além dos poucos que se destacaram, ninguém jamais viu a verdadeira face do Lord Starfall. Então de onde veio esse boato?
Dizem que Lord Amy o mencionou. Donoui de repente entendeu. Se havia alguém em toda a Aliança Estelar que não tinha poder, mas era tão respeitado que ninguém ousava provocá-lo, era Lord Amy. A origem de Lord Amy era um mistério, e ele parecia aparecer e desaparecer à vontade. Embora não fosse o animal de estimação mágico de Lord Sun-An, ele era profundamente cuidado e protegido por Lord Sun-An, ocupando uma posição transcendental na Aliança Estelar. Além disso, dizia-se que Lord Amy era extremamente sábio, possuidor de uma riqueza de informações e conhecimento sobre o mundo bruxo. Até mesmo os mentores às vezes buscavam seus conselhos. Ele também era bem informado sobre muitos assuntos dentro da Aliança Estelar. Se Lord Amy disse isso, então provavelmente era verdade. Depois de conversarem sobre a fofoca por um tempo, os dois mudaram o assunto para a academia. Aconteceu alguma coisa interessante na academia recentemente? Perguntou Fleming casualmente. O que poderia ser interessante na academia? No meio da frase, Donoui pareceu se lembrar de algo e mudou o tom. Bem, se você quer algo interessante, tem uma coisa. O quê? A academia instalou recentemente um novo dispositivo mágico. Dizem que veio da Aliança Estelar e pode monitorar as flutuações de partículas de energia em toda a academia. Se alguém usar magia fora das zonas de prática e experimentos de magia, ele detectará imediatamente e emitirá um aviso. No mês passado, 2 alunos foram pegos duelando em segredo. Eles não só perderam uma grande quantidade de pontos de contribuição, como ainda estão detidos. Fleming pareceu surpreso. Existe um dispositivo mágico assim? Por que eu mentiria para você? A coisa está na sala de monitoramento e se chama Olho das Estrelas. Ao ver a expressão curiosa de Fleming, Donoui sorriu e disse: este mês, a sala de monitoramento é administrada pelo mentor inocente. Lembro que ele te admira muito. Se estiver curioso, pode pedir a ele para te deixar ver o Olho das Estrelas. O coração de Fleming disparou. Ele era especialista em criação de itens mágicos, e era impossível não se sentir curioso sobre um dispositivo tão intrigante. Mas ele logo percebeu e lançou um olhar de soslaio para Donoui, com um meio sorriso nos lábios. Acho que você é o mais curioso. Se não, por que continuaria me insistindo para encontrar um mentor inocente? Ah, eu sabia que não conseguiria te enganar. Donoui não pareceu constrangido por ter sido pego. Ele riu e disse: mas você também está curioso, né? O que me diz, você está dentro? Fleming hesitou por um momento, mas não resistiu à curiosidade e assentiu com firmeza. Certo, vamos encontrar um mentor inocente. Com essa decisão tomada, os dois correram para a sala de monitoramento sem sequer terminar de comer. A sala de monitoramento ficava no centro da academia, um prédio alto e branco. Ao lado, havia um esquadrão de aranhas de lâmina dupla de elite, sem cabeças. Se alguma violação de regra fosse detectada na academia, um esquadrão de aranhas de lâmina dupla imediatamente corria para o local para deter e prender os infratores. Um esquadrão de 5 aranhas de lâmina dupla de elite de nível lendário era mais do que suficiente para subjugar qualquer aluno da academia, exceto os mentores. Após passarem pela inspeção dos golems de aço que guardavam a entrada, Fleming e Donoui entraram no prédio. Assim que pisaram no corredor, viram um orbe de cristal gigante no centro. O orbe tinha aproximadamente a altura de uma pessoa, era oval e tinha pontas ligeiramente pontiagudas, lembrando um olho de cristal. Dentro do olho havia um modelo panorâmico tridimensional vívido. Fleming reconheceu de relance, era um mapa panorâmico da Academia Luz Estelar. O que o surpreendeu foram os numerosos pontinhos verdes, amarelos e azuis, chegando aos milhares. Fleming estava prestes a se aproximar para observar melhor quando um membro da equipe o interrompeu. Você está aqui para usar o Olho das Estrelas? Você tem uma permissão de uso. Fleming ficou surpreso, mas Donoui explicou rapidamente. Algumas tarefas exigem o uso do Olho das Estrelas. Aqueles que aceitam tais tarefas recebem permissão temporária para usá-lo. Após explicar, Donoui se virou para um membro da equipe e disse:
Estamos aqui para ver o mentor inocente. O funcionário estava prestes a falar quando uma voz soou de repente em seu ouvido. Pode ir. Eu cuido deles. O funcionário se virou e imediatamente se mostrou respeitoso. Mentor inocente. Inocente acenou com a mão, dispensando o funcionário. Então, virou-se para Fleming com um sorriso. Você veio direto para cá assim que voltou. Presumo que seja para o Olho da Estrela, certo? Fleming ficou surpreso. O mentor sabia que eu acabei de voltar hoje. Você agora é um oficial da Star Alliance, então não precisa me chamar de mentor. Basta usar meu nome. Inocente sorriu e apontou para o Olho da Estrela. Mentores em serviço podem monitorar o status do Olho da Estrela a qualquer momento. Eu sabia que você tinha passado pelos portões da faculdade assim que chegou. Fleming e Donoe trocaram olhares, ambos um pouco chocados. O Olho da Estrela é realmente tão incrível. Ele consegue monitorar os movimentos de todos na faculdade em tempo real. Gostaria de dar uma olhada? Inocente perguntou, apontando para o Olho da Estrela. Fleming concordou prontamente. Claro, obrigado, mentor. Inocente sorriu calorosamente e conduziu os dois até o Olho da Estrela. O Olho da Estrela é um dispositivo mágico criado por Lord Starfall. Este é o primeiro protótipo, colocado especificamente no Colégio Luz Estelar para uso prático e coleta de dados. Ele pode detectar todas as formas de vida dentro de uma certa faixa cuja intensidade de partículas de energia atenda a um determinado padrão, capturar suas informações de vida e registrá-las, monitorando-as continuamente em tempo real até que saiam da faixa de detecção. Basicamente, qualquer criatura que atinja o nível de um escudeiro, independentemente do tipo, até mesmo fantoches, estão dentro do alcance de detecção. Fleming ficou impressionado, apontando para os pontos de luz no Olho da Estrela. Estas são as formas de vida capturadas? Exatamente. Os pontos verdes representam os aprendizes de mago da faculdade, os amarelos representam as criaturas fantoches e os azuis representam outras raças. Cores diferentes representam diferentes níveis de poder. Fleming observou atentamente e de fato viu dois pontos verdes escuros na sala de monitoramento, com outro ponto de cor mais clara ao lado, representando claramente os três. Curioso, Fleming tocou no ponto verde que o representava, e logo uma linha de texto apareceu. Fleming pequeno, humano masculino, nível de energia 12, aprendiz de mago de terceiro nível, posição, oficial da Aliança Estelar, nível de ameaça. Nenhum, qualquer forma de vida cujas informações foram capturadas são registradas no Olho da Estrela, explicou o Inocente. Mentor, ouvi dizer que o Olho da Estrela também pode capturar flutuações de partículas de energia durante as batalhas. Isso mesmo. Quando as criaturas lutam, elas liberam flutuações de partículas de energia mais intensas e ativas, que o Olho da Estrela consegue capturar em tempo real. O rosto de Inocente demonstrava um certo divertimento. Graças ao Olho da Estrela, tem havido muito menos duelos particulares na faculdade ultimamente. Os pobres corvos de olhos vermelhos finalmente têm um descanso. Fleming riu em concordância, mas interiormente estava impressionado. De fato, qualquer um escolhido pelo Lord Sunan para ser um controlador Prost não é uma pessoa comum, capaz de criar um dispositivo tão poderoso e mágico. Ele imediatamente percebeu o papel significativo que o Olho da Estrela poderia desempenhar na proteção de áreas específicas. Com o Olho da Estrela, qualquer criatura que entrasse em seu alcance de detecção seria instantaneamente capturada e monitorada em tempo real. A menos que conseguissem mascarar completamente suas flutuações de partículas de energia e mantê-las consistentes, qualquer pequeno vazamento seria imediatamente detectado pelo Olho da Estrela. A existência do Olho da Estrela, sem dúvida, reduz bastante a possibilidade de infiltração e emboscadas inimigas. Atualmente, pode não parecer muito significativo, mas se futuras guerras interdimensionais ocorressem, seu papel seria extraordinário. Mesmo se usado apenas para defender o próprio território, ainda teria um impacto significativo. Mentor, qual é o alcance efetivo do Olho Estelar?
Toda a Zona 3 está dentro do seu alcance de monitoramento. Inocente tocou a superfície do olho estelar, e o modelo panorâmico da faculdade encolheu rapidamente, a visão geral se retraindo para revelar modelos tridimensionais de duas torres. Fleming reconheceu imediatamente a torre do esqueleto do dragão e a torre do mago da luz estelar, onde o Sr. Sun-An residia. O número de pontos verde escuros nas duas torres excedia em muitos do Colégio da Luz Estelar. Depois de olhar ao redor, Donoue não pôde deixar de perguntar: onde fica o ponto de Lord Sun-An? Inocente olhou para ele, divertido. Você quer monitorar os movimentos do Lord Sun-An? Donoue percebeu seu erro e riu sem jeito. Naquele momento, o olho da estrela emitiu um zumbido, seguido por um alarme agudo. Todos olharam em choque ao ver um círculo vermelho proeminente aparecer de repente na torre do Mago da Luz Estelar. Capítulo 229. Bem-vindo ao mundo dos magos. Erupção de partículas de energia desconhecidas. Nível de energia: 22. Nível de perigo: altamente perigoso. Ação imediata recomendada: um nível de energia de 22. Inocente ficou surpreso. Essa é uma intensidade de energia de nível de mago. Fleming e Donoue ficaram igualmente chocados. Intensidade de energia de nível de mago. Poderia ser Lord Sun-An. Mas isso não faz sentido. Se fosse Lord Sun-An, o olho da estrela não teria emitido um alerta. Fleming estava prestes a perguntar, mas viu o rosto de Inocente se iluminar com uma mistura de surpresa e inveja. Mestre? Inocente recobrou os sentidos, acenou para acalmá-los e então suspirou como uma expressão complexa. Parece que a Aliança Estelar está prestes a ganhar outro mago oficial. No momento em que a explosão de energia ocorreu, o espírito da Torre 1 relatou a Sun-An. Qual sala de treinamento? Sala de treinamento 803, usuário: Varinhas. Então ele avançou para mago. Um sorriso surgiu no rosto de Sun-An, embora ele não estivesse muito surpreso. Entre Rose, Vandice e Viajante, Vandice era, sem dúvida, o mais propenso a avançar para mago. Na verdade, qualquer um que conseguisse alcançar o posto de aprendiz de mago nível 3 nesta era do deserto elemental seria considerado um prodígio com potencial para se tornar um mago, mesmo na era de ouro da magia. Sem falar em alguém como Vandice, que estava entre os melhores aprendizes de mago nível 3. Se não fosse pelo curto período em que estiveram na Aliança Estelar e pelos anos perdidos antes disso, já teriam avançado para mago há muito tempo. Felizmente, finalmente conseguiram passar, e as nuvens se abriram para revelar a lua. Como estão Rose e Viajante? O espírito da Torre 1 monitorava continuamente toda a Torre dos Magos. Ainda não havia atividade nas salas de treinamento de Rose e Viajante, mas seus sinais vitais ainda estavam presentes, indicando que ainda estavam vivos em treinamento. No entanto, considerando o cronograma, isso deveria ser uma questão de 10 a 20 anos. A breve explosão de energia da descoberta logo se dissipou, e Sun-An esperou pacientemente por alguns dias até que Vandice emergisse da sala de treinamento. Ele então se teletransportou para a frente dele. Ao ver Vandice, que parecia revigorado e exalava uma aura mais profunda e contida, Sun-An sorriu e disse: "Bem-vindo ao mundo dos magos." "Obrigado." Mesmo depois de alguns dias, Vandice não conseguia esconder sua alegria avassaladora. Alcançando uma meta de longo prazo em um único dia, mesmo seu comportamento normalmente calmo não conseguia conter sua excitação. Farcado e os outros também chegaram rapidamente. No momento em que viram Vandice, souberam que suas suspeitas se confirmaram e seus rostos se iluminaram de inveja. "Parabéns pela sua descoberta, Lord Vandice." "Parabéns pela sua promoção a mago, Lord Vandice." Todos o parabenizaram, agora se dirigindo a ele com o devido respeito. Uma vez que alguém avançava para mago, não estava mais no mesmo nível que um aprendiz de mago de nível 3. Respeito e reverência pelos magos eram obrigatórios para todos os aprendizes. Após os breves parabéns, todos sabiam que Sun-An e Vandice tinham mais a discutir e se desculparam com tato. "Como se sente?" perguntou Sun-An. Vandice respondeu com uma expressão complexa.
Agora entendi o que você quis dizer sobre o limite de concentração de partículas de energia. Sinto um certo desconforto. Sunan disse. Ainda é melhor aqui, dentro do alcance da piscina elemental. Depois que você sair da floresta do dragão e se aventurar lá fora, não vai querer ficar nem mais um minuto. A empolgação e a euforia de Vance com seu avanço diminuíram um pouco, e ele suspirou ao ouvir as palavras de Sunan. O ambiente no continente Luz Estelar tem um impacto significativo sobre os magos. Mesmo com a reserva elemental, a taxa de cultivo é reduzida a um nível insuportável. Sunan concordou. Mesmo uma reserva elemental grande melhorava apenas marginalmente a eficiência da meditação. Se não fosse pelo método de absorção de energia divina através de núcleos elementais sintetizados, Sunan não teria sido capaz de avançar do nível 1 de Ki para o nível 1 de cristal em apenas 60 anos. Contando apenas com o bônus da reserva elemental, levaria de 7 a 8 séculos para atingir o nível 1 de cristal. Mesmo com a ajuda de um elixir da alma de cristal de nível 4, levaria pelo menos de 3 a 4 séculos para avançar. Se o ambiente no continente Luz Estelar permanecesse inalterado, Sunan estimou que Vandes nunca avançaria para o nível 2 de mago durante sua vida. Alcançar o nível 1 de cristal antes do fim de sua vida natural seria considerado excepcional. Embora Sunan pudesse listar livremente os bônus da reserva elemental e os elixires de alma de cristal na lista de troca para que outros os resgatassem com suas contribuições, os núcleos elementais eram uma exceção. Ele próprio não tinha o suficiente deles, então não poderia compartilhá-los com outros. Quando a energia divina dos núcleos elementais diminuir significativamente, podemos considerar colocar uma parte deles na lista de troca. Não se preocupem, esta situação não durará muito. Ela se recuperará gradualmente. As palavras de Sunan deixaram a equipe momentaneamente atordoada. Ele perguntou inconscientemente: recuperar? Já que você avançou para o posto de mago, há algumas coisas que eu deveria lhe dizer. Sunan deu um tapinha no ombro do cajado e começou a explicar a grande expedição dos magos de 1000 anos atrás e como as barreiras planares se recuperariam lentamente. No passado, o cajado era apenas um aprendiz de mago de 3º nível, e saber esses segredos não teria sido útil, apenas aumentando seus problemas. Mas agora, ele é um mago, um dos melhores combatentes da Aliança Estelar, e naturalmente tem o direito de saber tudo. Isso também lhe dá um pouco de esperança, para que ele não perca toda a motivação e desista de se tornar um mago de 2º nível. Ao ouvir as palavras de Sunan, o cajado ficou atordoado. Ele nunca imaginou que o continente Luz Estelar guardasse uma verdade tão bizarra e oculta. Tudo isso estava além de sua compreensão, fazendo-o sentir como se tivesse acabado de descobrir um mundo totalmente novo. Mas, ao retornar à realidade, o cajado sentiu uma onda de entusiasmo. Isso significava que em cerca de 600 anos, o continente Luz Estelar retornaria ao seu estado original, e ele poderia retomar seu treinamento normal. Com os recursos da Aliança Estelar, ele poderia não estar longe de avançar para um mago de 2º nível. Ao ver a expressão revigorada da equipe, Sunan sorriu e tocou em outro assunto. Você estaria interessado em servir como reitor da Academia Luz Estelar? Reitor? A equipe ficou momentaneamente surpresa. Exatamente. O cargo de reitor estava vago porque não havia um candidato adequado. Mas agora, você avançou para o posto de mago e está totalmente qualificado para assumir o cargo. A equipe hesitou por um momento antes de concordar com a cabeça. O reitor da Academia Luz Estelar ocupa uma posição elevada na Aliança Estelar e vem com mais recursos. Ele não recusaria tal oportunidade. Depois de mais algumas palavras, Sunan partiu. Ao vê-lo partir, os olhos da equipe brilharam. Antes de avançar para o posto de mago, ele não conseguia compreender a verdadeira força de Sunan, encontrando-o envolto em uma aura misteriosa e impenetrável. Ele pensou que, assim que se tornasse um mago, a distância entre ele e Sunan diminuiria. Mas a realidade provou o contrário. Diante de Sunan, ele ainda não conseguia compreender a extensão total do poder de Sunan.
A única mudança era a pressão avassaladora que sentia de Sun-An. Era como se uma formiga não conseguisse compreender o terror de um humano, enquanto uma criança de 3 anos conseguia compreender o poder de um adulto. Dessa perspectiva, a distância entre eles e Sun-An poderia ter diminuído um pouco. Com esse pensamento, o cajado não pôde deixar de rir consigo mesmo. Reunindo seus pensamentos, ele se virou e caminhou em direção ao salão de teletransporte, planejando visitar a área de armazenamento para trocar por poções de alma de cristal para auxiliar em seu treinamento e estabilizar seu reino. Ele havia cobiçado artefatos mágicos por muito tempo e agora finalmente poderia trocá-los. Mas primeiro, ele precisava acumular pontos de contribuição suficientes. Artefatos mágicos não eram baratos. A notícia da promoção da equipe ao posto de mago se espalhou rapidamente por toda a Aliança Estelar, causando um rebuliço significativo. Isso também inspirou muitos aprendizes de mago. O avanço da equipe demonstrou claramente que ainda era possível se tornar um mago no atual continente Luz Estelar. Quanto a Sun-An, a história era diferente. Havia apenas um Sun-An no continente Luz Estelar, e qualquer um que pensasse que poderia se tornar um segundo Sun-An seria motivo de chacota. Poucos dias depois, Sun-An nomeou a equipe como a primeira reitora da Academia Luz Estelar, responsável por administrar todos os seus negócios. Além de sua nova função, a equipe também assumiu parte do trabalho de produção de poções de alma de cristal e refinamento de golems mágicos dourados. Com sua ajuda, a carga de trabalho de Sun-An foi finalmente reduzida. O tempo voou, e logo chegou o 1362º ano do calendário da Luz Estelar. O mês do trovão, abril. Sun-An finalmente conseguiu sintetizar uma grande reserva elemental. Com os buffs da grande reserva elemental, o progresso no preenchimento do modelo de cristal de talento aumentou 0,11% em apenas um mês, quase dobrando a taxa anterior. Progresso no preenchimento do modelo de cristal de talento, 22,31%, nada mal. Nesse ritmo, o modelo de cristal de talento estará totalmente preenchido em, no máximo, 60 anos. O rosto de Sun-An se iluminou com um sorriso satisfeito. O esforço de criar mais de uma dúzia de pequenas reservas elementais para sintetizar a grande reserva realmente valeu a pena. Com um pensamento, Sun-An invocou o modelo tridimensional da Torre do Mago. Torre do Mago, Luz Estelar, nível pequeno, progresso da construção, 62,68%, energia restante atual, 88,22%, vida auxiliar inteligente, espírito da Torre 1, instalações. Piscina elemental, grande barra aprimorada, sistema central de transmissão de energia cristalina, área residencial, área de armazenamento, área experimental, área de treinamento, área de meditação, área de cultivo, servos. Golems de argila 130, sistemas defensivos. Campo de energia protetor da trava do labirinto, médio barra aprimorado, sistemas de combate. Canhões mágicos segundo 118, canhões de desintegração e exército de golems, golems de adamantina 823, marionetes de tentáculos 2, marionetes secretas 4. Analisando os dados fornecidos pelo espírito da Torre 1, Sun-An assentiu em aprovação. O campo de energia protetor da trava do labirinto foi aprimorado para o nível médio, e o próximo passo é aprimorá-lo ainda mais para o nível grande. Estima-se que ele precisará criar cerca de 10 campos de energia protetores da trava do labirinto menores para sintetizá-lo para o nível grande. Este é um empreendimento significativo. No entanto, o verdadeiro gargalo é o custo financeiro. Atualmente, a maior parte da receita anual da Liga Estelar está sendo investida na construção da Torre do Mago. Mesmo assim, o progresso ainda é lento. Sem as restrições de financiamento e materiais, o tempo de construção da Torre do Mago poderia ser reduzido em pelo menos um terço. Os canhões mágicos segundo ainda estão sendo construídos em lotes, e Sun-An delegou parte da carga de trabalho à equipe, responsável pela fabricação dos canhões mágicos originais, enquanto Sun-An cuida da síntese. Graças à equipe, a velocidade de produção dos canhões mágicos segundo aumentou significativamente.
Os canhões de desintegração Yin são um desenvolvimento recente, sintetizados a partir de 8 canhões de desintegração originais, e seu poder supera em muito dos canhões de feitiços Yin. Sunan testou os canhões de desintegração Yin usando uma marionete de tentáculos, e apenas um golpe de raspão foi suficiente para arrancar metade do corpo da marionete. Se atingido diretamente, certamente resultaria em aniquilação completa. Este poder é mais do que suficiente para matar instantaneamente qualquer mago de primeiro nível. É incerto sua eficácia contra um mago de segundo nível, mas Sunan estima que provavelmente poderia matar um mago do ar de segundo nível e ferir gravemente um mago da água de segundo nível. Um mago de primeiro nível controlando uma pequena torre de mago já pode enfrentar um mago de segundo nível. Com sua pequena torre de mago aprimorada, derrubar um mago de segundo nível não deve ser problema. No entanto, os canhões de desintegração Yin têm uma desvantagem significativa. Seu consumo de energia é extraordinariamente alto. Mesmo com uma grande quantidade de elementos, cada disparo consome 12,83% da energia. Disparar mais alguns tiros deixaria a torre mágica em uma grave escassez de energia. Se usar uma pequena reserva elemental, um único tiro provavelmente drenaria toda a energia da torre. Esta arma simplesmente não é adequada para uma torre mágica pequena comum, e mesmo uma torre mágica média teria dificuldades. Sem uma grande reserva elemental, ela não consegue suportar o consumo de energia dos canhões de desintegração Yin. Mesmo com uma grande reserva elemental, ela não pode ser usada como uma arma comum e deve ser reservada para cenários de combate final. No entanto, Sunan originalmente pretendia que os canhões de desintegração Yin fossem uma arma de combate final, então isso não é uma preocupação. O combate regular é coberto pelos canhões de feitiços Yin. O poder dos canhões de desintegração Yin definitivamente supera os canhões de plasma, mas me pergunto como se comparam aos canhões de pulso, ponderou Sunan. Lizzie tem projeto para os canhões de plasma, mas o material principal, cristais de fonte elemental, ainda não está disponível. Felizmente, os canhões de desintegração Yin são suficientes por enquanto. O exército de golems ainda está em processo de montagem e há uma lacuna significativa antes da conclusão. O principal problema é a escassez de golems de adamantina e marionetes de tentáculos. Com a ajuda do cajado, a produção de golems de adamantina acelerou. No entanto, as marionetes de tentáculos só podem ser fabricadas pelo próprio Sunan. A habilidade de fabricação de marionetes do cajado ainda não está no nível necessário para fabricar marionetes de nível mago. Além dos sistemas de combate, existem os anéis flutuantes e os espíritos da torre. Os anéis flutuantes ainda estão em fase de acumulação de material, exigindo principalmente grandes quantidades de mitril. Sunan planeja fabricar este dispositivo por último. Para os espíritos da torre, Sunan planejou inicialmente criar 3, cada um responsável pelas operações diárias, comando de combate e assistência experimental. O espírito da torre 1 é responsável pelas operações diárias. Como tem os cristais da alma lendários, começarei criando o espírito da torre responsável pela assistência experimental. Sunan rapidamente definiu suas principais tarefas para o período seguinte e estimou o tempo e o progresso. Até o ano 1400 do calendário da luz estelar, a Torre do Mago deverá estar concluída. A ideia de em breve ter sua primeira Torre do Mago totalmente construída fez o coração de Sunan disparar de excitação. Com a Torre do Mago, ele precisa apenas avançar para o nível de mago de segundo nível para enfrentar com confiança um mago de terceiro nível. A Torre do Mago e a Liga Estelar são seus maiores pontos fortes na futura batalha contra o Trono Negro. Capítulo 230. Uma rede de monitoramento continental. A 52ª veia secundária de pedra mágica foi estabelecida com sucesso. No escritório, a voz calma de Lizzie ecoou suavemente. Os aprendizes que enviamos nos últimos anos vasculharam todo o continente. Eles encontraram um total de 73 nós geotérmicos, mas apenas 52 deles atendem aos padrões de energia necessários para o cultivo de veias secundárias de pedra mágica.
A menos que algo inesperado aconteça, 52 veias secundárias de pedra mágica serão o limite do continente. Sunan perguntou. E quanto à escala? Uma é pequena, duas são médias e as demais são grandes. A popularização abrangente da tecnologia de energia mágica secundária levará tempo. Nos estágios iniciais, a produção de uma veia secundária pequena e duas médias de pedra mágica será suficiente. Assim que as veias grandes amadurecerem, sua produção aumentará, alinhando-se perfeitamente com o momento do boom da tecnologia de energia mágica secundária. Sunan assentiu satisfeito e perguntou, e quanto ao plano da rede de teletransporte? Este é um pouco mais lento. Lizzie assinou com a mão no ar, e incontáveis feixes finos de raios se projetaram sobre o mapa do continente Starumi, formando uma vasta rede de pontos de luz interconectados. Ao lado, outro mapa do mundo da superfície apareceu, com apenas a área central marcada por pontos de luz, o restante em branco. A rede de teletransporte no mundo da superfície está concluída. Agora estamos nos concentrando na construção da rede subterrânea. Quanto tempo levará para terminar? Com o projeto do veio secundário de pedras mágicas quase concluído, podemos realocar parte da força de trabalho para a rede de teletransporte, o que aliviará a escassez de mão de obra. Na velocidade atual, levará de 60 a 70 anos. Sunan franziu a testa ligeiramente. Por esse cálculo, toda a rede de teletransporte levaria mais de um século para ser concluída. No entanto, ele entendia a situação. Afinal, o número de aprendizes de magos que poderiam configurar simultaneamente matrizes de teletransporte era de no máximo 1000. Comparado ao vasto continente Lumina, esse número era lamentavelmente inadequado. O lento progresso era inevitável. O número de admissões na Academia Lumina tem aumentado gradualmente nos últimos anos. O número de pessoas disponíveis para o projeto da rede de teletransporte também aumentará, então pode levar menos de 60 anos, pensou Sunan em voz alta. Sobre isso, tenho algo para discutir com você, disse Lizzie de repente. Pode falar. Você se lembra do núcleo estelar que obteve na cidade da Estrela Caída? Sunan assentiu gentilmente. Após adquirir o núcleo estelar, ele o estudou por um tempo e descobriu que se tratava de um dispositivo de armazenamento de energia de alta capacidade, semelhante a uma grande reserva elemental. No entanto, Sunan, com sua capacidade de sintetizar grandes reservas elementais, não achou um núcleo estelar particularmente útil. A desvantagem mais significativa era que um núcleo estelar, uma vez posicionado, não podia ser movido. Se fosse um suprimento portátil de energia, seria como carregar uma reserva elemental, o que teria sido mais valioso. Depois disso, Lizzie pegou o núcleo estelar dele, dizendo que queria realizar um experimento. Sunan concordou. Usei o núcleo estelar para criar um dispositivo mágico. Os mentores da academia produziram um modelo funcional, chamado Olho da Estrela. Ele está atualmente em uso na Academia Lumina para coletar dados experimentais. Lizzie assinou com a mão e um documento flutuou em direção a Sunan. Sunan estendeu a mão para pegá-lo e começou a lê-lo atentamente, com os olhos brilhando gradualmente. É verdade que este olho da estrela era bastante intrigante. Podia detectar e registrar todas as flutuações de partículas de energia que excedessem um certo padrão, tornando-se uma excelente ferramenta para monitorar poderes extraordinários. A única desvantagem era seu alcance limitado. Isso foi projetado pela Guilda Starfall. Sim. O alcance deste dispositivo pode ser expandido? Perguntou Sunan, interessado. Lizzie ponderou por um momento. Sob a condição de que a eficácia permaneça inalterada, o alcance máximo pode ser expandido para uma área circular com um diâmetro de 300 km. Qualquer raio maior, e a precisão da detecção de partículas de energia será comprometida. O raio de 300 km. Sunan se sentiu um pouco decepcionado. Esse alcance era suficiente apenas para cobrir uma cidade, que não era particularmente grande. Usar um núcleo estelar equivalente a uma piscina elemental de tamanho médio para monitorar as atividades extraordinárias de uma cidade parecia um exagero. Parecia que o olho da estrela não era muito prático. Espere um momento.
Sunan percebeu de repente. Lizzie não poderia ignorar isso. Se o olho da estrela fosse apenas tão eficaz, Lizzie não teria mencionado isso a ele especificamente. Deve haver mais. Seus pensamentos passaram pela sua mente, e Sunan deu um meio sorriso para Lizzie. Você deve ter mais a dizer. Fale logo. Os olhos de Lizzie brilharam de divertimento, e ela sorriu. Com apenas um núcleo estelar, o alcance de monitoramento do olho estelar não será muito grande. No entanto, se usarmos o olho estelar como núcleo e conectá-lo a vários núcleos estelares secundários para formar uma rede, podemos expandir significativamente o alcance de monitoramento. Núcleos estelares secundários. Exatamente como o nome sugere. São núcleos de energia que estão um nível abaixo dos núcleos estelares primários em termos de eficácia. Lizzie estendeu a mão para o ar e uma imagem surgiu lentamente, uma bola de cristal que se assemelhava ao núcleo estelar, mas era muito menor. O núcleo estelar é a criação mais crucial da Guilda da Queda Estelar. Somente os magos do Conselho possuem um conhecimento para criá-los. No entanto, núcleos estelares secundários podem ser criados por todos os membros oficiais. Núcleos estelares secundários não têm a capacidade do núcleo estelar de detectar flutuações de partículas de energia. São núcleos puramente energéticos, mas quando usados em conjunto com núcleos estelares, podem ressoar com o núcleo estelar, amplificando assim suas capacidades. Entendo. Sunan assentiu, compreendendo. Quanto eles podem amplificá-lo? Com cerca de 200 núcleos estelares secundários, podemos pelo menos amplificá-lo 10 vezes. 10 vezes? Um alcance de monitoramento de 3.000 quilômetros? Sunan balançou a cabeça. Não é o suficiente. Esse alcance nem cobre o domínio sudeste. Lizzie, entretida e exasperada, disse, não seja tão gananciosa. Você está planejando cobrir todo o continente luz estelar. Para sua surpresa, Sunan assentiu. De preferência. Ao ver que Sunan não estava brincando, Lizzie franziu a testa. O efeito de amplificação dos núcleos estelares secundários não é infinito. Depois de 200, o efeito de amplificação cai drasticamente. O limite superior é cerca de 12 vezes maior. Além disso, adicionar mais núcleos estelares secundários não aumentará o efeito em nada. E se aumentarmos a qualidade em vez da quantidade? Lizzie ficou surpresa por um momento, depois franziu a testa. Os núcleos estelares secundários já são itens mágicos maduros, resultado de extensa pesquisa e incontáveis aprimoramentos de magos ao longo dos anos. Aprimorá-los ainda mais exigiria muito mais tempo e esforço do que você imagina. Sunan permaneceu resoluta. Isso não é problema seu. Apenas responda à minha pergunta. Se melhorarmos os núcleos estelares secundários, podemos expandir o alcance do monitoramento? Lizzie hesitou antes de responder. Dependeria dos detalhes, mas teoricamente, deveria ser possível. Então, tudo bem. Um sorriso surgiu nos cantos dos lábios de Sunan. Independentemente de outros fatores, para aprimorar os efeitos de um único item, os magos da Guilda Starfall combinados não conseguiam igualá-lo com um cubo mágico. Dê-me o design dos núcleos estelares secundários e eu os aprimorarei para que sejam ainda mais eficazes. Ao ver a atitude confiante de Sunan, Lizzie não pôde deixar de sentir curiosidade. Ela sabia que Sunan não era do tipo que falava precipitadamente. Se ele dizia algo, tinha pelo menos 70 a 80% de certeza. Lizzie estava muito curiosa para ver se Sunan teria sucesso. Ela pegou um pedaço de pergaminho e, usando sua mão de maga, manipulou a caneta rúnica para esboçar e escrever. Levou mais de 2 horas para replicar o desenho. Sunan olhou para o desenho e perguntou, e o desenho do núcleo estelar? Lizzie balançou a cabeça. Esse é o segredo mais importante da Guilda da Queda Estelar. Só os membros do conselho o conhecem. Sunan ficou um pouco decepcionada, mas pegou o desenho e foi direto para o laboratório para começar a fabricar os núcleos estelares secundários. No laboratório, Sunan colocou o desenho na bancada. Espírito da Torre 2, escaneia o desenho do núcleo estelar secundário. Comando recebido, iniciando o escaneamento. Escaneamento concluído.
Prepare os materiais. Comando recebido. Um total de 138 materiais são necessários. 133 materiais foram recuperados do depósito. 5 materiais não estão em estoque. Devo procurar materiais com propriedades semelhantes. Pesquisar. Procurando, busca concluída. Os seguintes materiais com maior similaridade são: ferro da fenda carmesim, cristal da linha das sombras. O espírito da Torre 2 foi o segundo espírito da Torre que Sun An refinou, especificamente para auxiliar em experimentos. Suas principais habilidades eram a biblioteca mental e a análise de dados. A primeira representava uma extraordinária capacidade de registro, armazenando todos os livros, registros experimentais e o conhecimento que Sun An possuía. Para aumentar o conhecimento do espírito da Torre 2, Sun An até mesmo fez com que Lise inserisse todo o conhecimento que possuía na biblioteca mental do espírito da Torre 2. A segunda representava as capacidades computacionais e de simulação de dados do espírito da Torre 2. As duas são complementares. Quanto mais conhecimento se tem, mais fortes se tornam as capacidades de análise de dados do espírito da Torre 2. Usar o espírito da Torre 2 como assistente experimental pode economizar uma quantidade significativa de tempo e esforço em cálculos e previsões. Com a ajuda do espírito da Torre 2, Sun An passou 2 meses desenvolvendo 5 substitutos e então começou a fabricar núcleos estelares secundários. Núcleos estelares secundários não são itens mágicos particularmente complexos, pelo menos não para Sun An, que já atingiu o nível 5 na habilidade criação de itens mágicos. O processo foi quase sem esforço para ele. Logo, 2 núcleos estelares secundários foram fabricados com sucesso. Sun An imediatamente prosseguiu com a síntese. O resultado não o decepcionou. O núcleo estelar secundário sintetizado era de fato superior. Por fim, Sun An usou 5 núcleos estelares secundários para sintetizar um novo núcleo estelar secundário aprimorado. Quando ele colocou o núcleo estelar secundário aprimorado na frente de Lise, sua expressão normalmente fria demonstrou uma rara mistura de choque e espanto. Você realmente conseguiu melhorá-lo? Após uma inspeção minuciosa, Lise confirmou que os efeitos do núcleo estelar secundário foram de fato amplamente aprimorados. Seu olhar para Sun An transbordava de espanto mal disfarçado. Ela jamais imaginou que Sun An realmente completaria o aprimoramento, e em pouco mais de 1 mês, nada menos. Era simplesmente inacreditável. O que isso dizia sobre os magos da Guilda Starfall? Comparados a Sun An, suas tentativas anteriores de aprimorar o núcleo estelar secundário pareciam brincadeira de criança. Você acha que este nível de aprimoramento é suficiente ou devemos continuar aprimorando? As palavras de Sun An interromperam os pensamentos de Lise, fazendo seus lábios se contraírem levemente. Poderia ser aprimorado ainda mais. Após um momento de silêncio, Lise disse: preciso realizar testes práticos para ter certeza. Sun An imediatamente acenou com a mão e tomou as providências necessárias. O olho estelar, instalado na Academia Luz Estelar, foi transferido para o laboratório da Torre dos Magos no mesmo dia. Após uma série de testes, confirmou-se que o núcleo estelar secundário ainda tinha espaço para aprimoramentos adicionais. Sun An continuou com a síntese e o reforço. Cada vez que reforçava o núcleo, realizava outro teste. No final, o número de núcleos estelares secundários aprimorados foi controlado para 8. Esse número de núcleos sintetizados forneceu efeitos próximos do máximo. Aprimoramentos adicionais resultariam, na verdade, em efeitos mais lentos do núcleo, levando a uma redução no desempenho geral. O alcance de detecção de mais de 7.000 km é suficiente para cobrir o domínio sudeste. Você está satisfeito agora? Lise olhou para Sun An. Ou você realmente quer cobrir o continente inteiro? Sun An ponderou em silêncio. Embora esse resultado fosse aceitável, ainda parecia um tanto deficiente. Idealmente, Sun An esperava cobrir todo o continente, o que seria crucial para monitorar a invasão de magos estrangeiros após o despertar elemental.
Para conseguir isso, ele precisava aprimorar os efeitos do núcleo estelar ou criar um segundo núcleo estelar. Para Suman, esses dois métodos eram essencialmente os mesmos. A menos que ele pudesse sintetizar um verdadeiro núcleo estelar a partir de núcleos estelares secundários, seu objetivo seria impossível de alcançar. No entanto, Suman já havia experimentado e descoberto que núcleos estelares secundários não podiam ser sintetizados em um núcleo estelar verdadeiro. Núcleos estelares secundários não tinham a capacidade de detecção de flutuações de energia dos núcleos estelares verdadeiros, o que significa que, independentemente de quantos núcleos estelares secundários ele usasse, não conseguiria sintetizar um núcleo estelar verdadeiro. Por outro lado, se núcleos estelares secundários pudessem ter a mínima capacidade de detectar partículas de energia, ele poderia sintetizar algo com efeitos semelhantes usando fórmulas mágicas. Núcleos estelares secundários e núcleos estelares verdadeiros podem ressoar, provando que compartilham algumas propriedades semelhantes. Portanto, aprimorar núcleos estelares secundários para dar-lhes uma mínima capacidade de detectar flutuações de partículas de energia é teoricamente possível. Suman tinha um plano e compartilhou suas ideias com Lise. É claro que ele não mencionou a síntese, apenas o aprimoramento dos núcleos estelares secundários para dar-lhes uma fraca capacidade de detecção de energia. É viável em teoria, mas qual é o objetivo? Lise ficou intrigada. Mesmo que os núcleos estelares secundários tenham uma fraca capacidade de detecção, eles ainda estarão em uma posição auxiliar na rede de detecção. Isso não melhorará significativamente o efeito geral, nem ajudará você a atingir seu objetivo de cobrir todo o continente. Suman sorriu. Eu tenho meus motivos.